Esse vídeo agora acho que teria um sentido até um pouco mais otimista, vamos dizer assim, dentro de uma crise imensa que a gente vive agora, né, princípio do século XXI, uma crise econômica enorme, uma crise política, né, uma crise civilizatória, uma crise sanitária. Então o pessimismo toma conta com boa razão para isso, né? As coisas realmente estão difíceis. A gente não vê assim uma perspectiva muito rápida de solução para praticamente nada, mas eu acho que eu gostaria de fazer uma colocação aqui que pode nos dar um sinal de otimismo que a gente não está de repente se ligando tanto, né? Estamos vivendo aí uma crise sanitária, que todo mundo sabe, né? Evidente. E essa crise a gente pode comparar com a última crise, a última epidemia viral que nós tivemos, foi chamada gripe espanhola, né, que foi de 1918 a 1920. Foi ocasionada por vírus também, e não se sabe exatamente a origem, mas se imagina que tenha sido nos exércitos, talvez no exército inglês, tenha espalhado aquilo ali. Mas o que é mais importante aqui é que ela durou 2 anos e deixou o cálculo, né, 50 milhões de mortos, entre 50 e 100 milhões de mortos, vítimas fatais dessa gripe espanhola. Então vamos trabalhar aí com a possibilidade de 50 milhões, um número mais baixo. Passado um século, num mundo que está bastante problemático ainda, bastante pessimista, nós temos uma segunda epidemia, que não precisa detalhar porque todo mundo sabe. Agora, setembro de 2020, e as vacinas estão chegando muito rapidamente, já estão, quer dizer, as fases finais das vacinas, vacina chinesa, russa, vacina na Inglaterra, Estados Unidos, enfim, está vindo todo um processo rápido aí de muitos laboratórios já apresentando resultados quase que finais. Então nós temos hoje aqui, nessa época agora, setembro de 2020, 900 mil mortos por esse vírus. Então vamos fazer uma comparação, mesmo que esse número venha a dobrar, já que a gente já se aproxima de uma finalização por uma vacina, muito provavelmente uma vacina eficaz, dá para prever isso com uma certa tranquilidade. Então que esse número dobre, que seja a 2 milhões de mortos, nós temos hoje 900 mil, que seja 2 milhões, que sejam 3 milhões de mortos. Essa gripe espanhola matou 50 milhões, no mínimo. Então, se a gente parar para pensar nesse termo de um século para cá, houve uma brutal evolução tecnológica, em todos os sentidos, no sentido da capacidade de reação dos laboratórios, da própria medicina, da tecnologia na área médica, na própria equação sanitária, né? Exatamente, que é o que realmente está muito preocupante hoje, a questão da falta de um saneamento global, vamos dizer assim, né? Dificuldade nos países mais pobres muito grande. E com isso a gente pode ver que a evolução foi brutal, de 50 milhões de mortos para 2 milhões de mortos, numa situação muito similar, que é era um vírus e agora também um vírus. Então talvez aí haja um grau assim de otimismo que a gente também não está vendo, quer dizer assim, de possibilidades positivas, né, do que significa isso e o potencial que a humanidade alcançou. Claro que a crise é muito grande, claro que as dificuldades são muito grandes, a vontade política não é grande de resolver tudo, mas esse comparativo ele serve para a gente mostrar que a humanidade está num patamar muito evoluído de capacidade de reação. Veja bem o número que a gente chega, 50 milhões de mortos há 100 anos atrás, em torno hoje de possivelmente 2 milhões de mortos. Olha a diferença. Então é brutal, realmente a evolução da humanidade, ela nos dá aí uma possibilidade de ter um otimismo também, no meio de toda essa crise, de toda essa tragédia, que envolve inclusive também um problema econômico muito grande, desemprego, né? Toda essa questão que está aí, um sistema quebrado que não sabe o que fazer, mas tem recurso, tem tecnologia, tem inteligência para superar muita coisa daqui para frente. Então vamos focar também, talvez nesse otimismo, realista, evidente, dentro de uma capacidade de solução que a humanidade já conseguiu alcançar.